Boa noite. Estamos aqui outra vez compartilhando com vocês algumas coisas que temos aprendido, que Deus nos tem ensinado, compartilhando para vocês como viver uma vida abundante, como viver melhor, como ter momentos mais agradáveis, mais felizes, né? E isso é muito bom. Eu tenho falado já de raízes de amargura, falei de relacionamentos quebrados nesses últimos dias, e falando algumas coisas mais profundas, não é? Mas que são tão importantes para a gente saber, para a gente viver melhor, para a gente conviver melhor, né? E hoje eu quero falar sobre a nossa mente, porque eu tenho dito para vocês que tudo começa na nossa mente, começa na nossa vontade, começa no nosso querer, né, da gente colocar a nossa vontade em ação para as coisas acontecerem, porque tudo que a gente vai fazer depende do nosso querer e praticar aquilo que se quer, né? Então hoje eu trouxe alguma coisa assim sobre uma mente passiva. A passividade da nossa mente nos leva a enganos, né? E eu trouxe algumas coisas assim, não é? Sabendo que a nossa mente não pode ser passiva, a nossa mente não pode aceitar tudo que nos falam, tudo que nos dizem, tudo que nos contam. A gente não pode estar aceitando tudo assim, né? Porque quando a gente está com a mente passiva, quando a gente não tem posição, uma tomada de posição, a gente está sujeito a enganos, né? E o que é engano, eu botei aqui? É uma convicção errada acerca de qualquer coisa sem que a pessoa tenha menor consciência do erro. Isso é engano, estar enganado, porque ninguém está enganado porque quer ser enganado, né? As pessoas são enganadas e permanecem às vezes no erro, não é? Se convence que aquilo é verdade, aí a mente fica fechada a qualquer pensamento contrário às suas convicções. A pessoa se fecha em si mesmo, não adianta tu falar uma outra coisa, a pessoa não tem disposição para ouvir, né? Então, para querer entender, ela nem escuta o que tu está dizendo, porque ela está com a mente passiva. Eu tô aqui, ó, mexendo, precisamos de um sonzinho. Se você não gosta de um sonzinho, você me diga, né? Acho tão bom um sonzinho, um instrumental ali, um saxofone tocando alguma coisa bonita para nós, né? Então ele se convence que aquilo é verdade e não tem quem faça, ele não tem consciência do seu erro, ele acha que a verdade é a dele, né? Se convence daquilo. Então qualquer pensamento contrário não entra na sua cabecinha, ele não pensa naquilo. E às vezes, e em todas as vezes eu acho até que tem que ter um confronto com a verdade para que essa pessoa seja despertada para uma mudança. A gente tem que mudar, a gente não pode ficar numa passividade, acreditando que tudo é assim como a gente, né?
A pessoa em engano não sabe que está enganado. Isso é lógico. Ninguém diz assim, eu sei que estou enganada e quero ser enganada. Isso não existe, né? Isso só, mesmo que a pessoa fosse desequilibrada, louco, sei lá o que, não teria essa atitude. A pessoa engana não sabe, ela precisa clamar a Deus. Isso é uma coisa que nós precisamos sempre clamar a Deus para nos tirar do engano. Tudo que a gente vai fazer, seja para a nossa vida secular, ou na nossa vida espiritual, devemos sempre clamar a Deus, devemos sempre pedir. Sei que tem gente que assiste, que ouve e que não acredita. Bem, isso é normal. Eu já tenho dito outras vezes, nós temos livre-arbítrio de querer ou não querer, aceitar ou não aceitar, acreditar ou não. Isso é o papel de cada um, né? E cada um vai viver conforme as suas convicções, né? Conforme a sua vontade, o seu entendimento, né? Mas assim, a gente deve sempre clamar a Deus e com bastante intensidade, para que nos mostre, Senhor, em que área da minha vida estou enganado? Em que área da minha vida eu estou passiva, aceitando as coisas erradas como certas? Porque todos nós somos sujeitos a erros. Não existe uma pessoa que não seja sujeita a erros. Todos nós somos sujeitos a erros, né? A enganos. A gente não pode permanecer no erro, permanecer enganado. A gente tem que procurar uma mudança na nossa vida e clamando a Deus para nos ajudar. Muitas vezes, lendo a palavra de Deus e confrontando aquilo que a gente acredita certo com o que está escrito na palavra, para vermos se realmente é certo, se realmente é assim que a coisa funciona, né? Se colocamos na nossa mente o fato de que todos nós somos vulneráveis, o que eu disse, sujeito a erro, o que a gente pode fazer? Ficar vigilante. Ficar vigilante em tudo que nos mostram, tudo que nos contam, tudo que eu estou falando para vocês. É importante que você procure na Bíblia ver se isso é real, se é assim que Deus quer que a gente seja, se isso vem da palavra de Deus, né? E eu tenho certeza que o que estou falando, extrair da palavra de Deus, mas você não precisa engolir tudo assim. Vá lá, questione, vá lá, procure, veja, né, onde está. Então temos que ficar vigilantes para ver, para descobrir se estamos enganados ou não. Quer dizer para você assim, falar hoje, faço as minhas escritinhas assim, que é para não fugir nada, tá? Vamos falar de sinais de engano. Quais são os sinais do engano? Um espírito fanático é o primeiro sinal de alerta. Seja um fanático religioso, seja um fanático político, seja um fanático por futebol, pelo seu time, é fanático que não ele jogue bem ou jogue mal, ele é sempre o bom, ele é o melhor dos outros, que os outros, sabe? Isso é fanatismo. E tudo que inclui fanatismo é perigoso, né? A gente tem que gostar das coisas, a gente tem que acreditar nas coisas, vivenciar as coisas, né? Mas sem fanatismo. Toda moeda tem dois lados, né? Então a gente tem que... As pessoas que estão fanáticas por alguma coisa, elas não conseguem enxergar as coisas pelo um ângulo mais aberto. Ele só enxerga aquilo. E quantas pessoas são assim, né? Que tu não consegue nem conversar. A pessoa te mostra o seu ponto de vista e não te deixa nem falar de uma outra coisa, de uma outra possibilidade. Tá fechado naquilo. É meu, o pensamento, é minha verdade, eu sou assim, né? Tem muita tieta por aí, eu sou assim, eu nasci assim, né?
Pois é, mas não é certo ter uma mente fechada, recusar-se a analisar, não é? Um pensamento contrário ao que ele acha que é verdade. Sempre é tão bom, amados, a gente ouvir os outros, analisar-se, analisar o que o outro está nos dizendo quando é um ensinamento, quando é uma coisa que não é como eu estou pensando, mas eu posso analisar e ver qual será a verdade. Será que é aquilo que eu fechei com ela como absoluta? Ou será que o outro está me falando uma verdade? Isso é muito importante a gente analisar, né? Um pensamento contrário ao da gente, né? A pessoa fica dogmática, fica intolerante, é dado a discussões calorosas, que eu quero fazer prevalecer a minha ideia, quero fazer prevalecer o meu pensamento. Então a discussão fica calorosa, levanta-se a voz, para quê? Para querer ganhar do outro assim no grito, né? Mostrar meu ponto de vista no grito. E isso é tão errado, né? É que as pessoas, quando são assim, se julgam as donas da verdade. E isso é tão ruim, as pessoas a se acharem dona da verdade em qualquer situação. Ninguém é dono da verdade. Sempre tem um outro lado, sempre tem uma outra coisa para a gente examinar, para a gente discutir e ver se está certo. É bom a gente ampliar o leque de conhecimento da gente, para a gente buscar a coisa certa, né? Louvado seja Deus, né, que nos dá a oportunidade, né, de crescer, de ter pensamentos maiores, de nos renovar. A palavra de Deus diz que nós temos que tomar o molde de Jesus Cristo, né? Ele é o nosso modelo. Não podemos sair desse modelo, né? Aqui eu botei, pela passividade da mente que recebe todo o ensino, tradição, que às vezes, mesmo lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus, como a pessoa já tem uma ideia pré-formada sobre aquilo, ela tem um entendimento que ela quer que prevaleça, ela está fanática por aquela ideia, ela não consegue entender o que está escrito ali. Às vezes pega uma palavra e transforma, traz aquela palavra para o seu pensamento, para o seu modo de achar que é, né? E isso é perigoso. Vai se transformando num zelo cego, fanático. E a gente vê tanto isso, né? Qualquer pessoa que viva no engano e tenha uma mente aberta, não endurecerá diante da verdade revelada por Deus. Então é aquilo que eu disse assim, ó, se a pessoa está enganada, eu posso estar enganado, são diversas coisas. A gente sempre tem alguma coisa para descobrir, mas não era assim como eu pensava, é de tal jeito. Não é assim como eu fazia, é de tal forma, fica melhor, não é? Em tudo na vida da gente em geral, né? Então a gente, sempre que a gente tem uma ideia assim, a gente quer provar se é certa, a gente vai para a palavra que eu disse, ora a Deus, porque as coisas assim que vem de Deus, tudo que vem de Deus suporta o teste. Você pode fazer um teste que o que vem de Deus não muda, suporta o teste. Isso é muito importante, não é? Que a gente não pode, porque se a gente não vive na luz da palavra, se a gente vive no engano, a gente vive em trevas. No lugar onde tem engano, tem trevas. E nós queremos viver na luz, não é verdade? Glória a Deus.
As pessoas às vezes têm um mau entendimento da verdade. E isso é outro sintoma produzido pela passividade da mente. A pessoa ouve uma mensagem, isola uma frase de todo o contexto e sem um esforço intelectual, né, de análise do que foi ouvido, chega a conclusões que não tem nada a ver com o que foi ouvido. E isso é bastante comum. Quantas vezes tu está num lugar e ouve uma coisa e outra pessoa ouve também. E depois, em conversa, a pessoa entendeu completamente diferente do que a gente entendeu aquilo. A gente ouviu uma coisa e a pessoa, por ter passividade da mente, né? Por ter esse sintoma, a pessoa não procurou a clareza daquilo que ouviu. Então, ela transformou naquilo que ouviu. Eu já vi coisas assim, acredito que vocês também. Então, é importante a gente analisar o que ouve. E a gente tem inteligência, Deus nos fez seres inteligentes para pensar, para meditar naquilo, para pesar. A balança tem 2 pratos, isso se fala nas balanças antigas, né? Mas a gente tem que pesar para ver qual é o lado que está pesando mais, qual seria o mais certo daquilo que eu ouvi, não é? Estudar aquilo que se ouviu, principalmente sobre as coisas de Deus. As pessoas nos falam de alguma coisa e diz que está na Bíblia, diz que vem de Deus. Você pega aquela palavra e vá lá onde diz que está e leia. Geralmente, se ela está errada, aquilo é uma frase, é um texto que fugiu de todo o contexto. Quando você lê e quiser ter certeza, você lê todo o contexto daquela história, leia todo aquele capítulo bíblico. Não isole um versículo, porque às vezes as pessoas têm um entendimento errado daquilo que leu. Por exemplo, assim, ó, você vai ter aqui, a palavra em Romanos 8,37 diz: sou mais que vencedor. Aí a pessoa diz: se Deus me disse, Cristo me disse que eu sou mais que vencedor, eu venço todas as coisas, eu não tenho luta, eu não tenho dificuldade, eu não tenho doença, eu não tenho... Engano, não é assim. Ele diz: no mundo tereis dificuldade, mas vencerás, porque eu venci o mundo, né? Ele nos dá força, ele caminha conosco, ele nos sustenta, ele nos leva à vitória, não é? Então não quer dizer assim, ó, sou mais que vencedor, então passo por cima de tudo, vou aplainando tudo e passando por cima. Não, com lutas, porque como é que você vai ter vitória sobre alguma coisa qualquer que seja se não lutar? Vitória é resultado de luta. E as pessoas pedem: Senhor, me dá vitória. Aí chega a luta e se apavoram. Tu quer vitória? Luta. Em todas as lutas, não é? É prenúncio de vitória. Estou lutando contra alguma coisa para chegar à vitória. E em Cristo eu consigo, em Cristo Jesus, aqui, isso assim, ó, eu sou mais que vencedor. Por quê? Porque o Senhor é comigo, Ele passa a luta comigo, Ele luta as minhas lutas. Basta que eu creia nele, que eu me entregue a Ele, seja o dono e Senhor da minha vida, que Ele seja o meu general e faça parte do seu exército. Isso vai fazer com que Ele esteja sempre no comando da minha vida e me leve à vitória. Então tem enganos, não é?
em tudo que a gente vê, em tudo que ouve, as pessoas partem para o engano, né? Então a gente não pode destacar uma palavra, não pode destacar uma frase na Bíblia sem ler todo o contexto, o porquê que nos diz isso. Por exemplo, em 1 Coríntios 2,16 diz assim: eu tenho a mente de Cristo, porque Cristo diz que nós temos a mente dele. Agora eu não posso achar eu sou igualzinho a Cristo, eu tenho a mente de Cristo, eu faço como Cristo faz, eu penso como Cristo pensa, sou perfeita, Cristo é perfeito. Não preciso da minha própria mente para nada, eu tenho a mente de Cristo, né? Ninguém tem automaticamente a mente de Cristo. Ela, a mente de Cristo, é residente no cristão e a transforma na de Cristo. Então, eu devo pensar como Cristo, eu devo fazer como Ele é o meu exemplo. Mas eu só sigo isso pensando, raciocinando, com a minha mente que Deus me deu para me raciocinar, deu para você também. Louvado seja o nome do Senhor, né? Quando a verdade não é colocada em equilíbrio com outras verdades, se torna erro. Por isso que nós temos que ouvir todo o conselho de Deus, né? Todo o conselho de Deus nós temos que ouvir. Mas eu não vou falar para você somente de erros, de coisas que, né, que não são boas. Isso aqui é uma advertência para a gente prestar mais atenção nas coisas que ouve, para a gente ver que às vezes pessoas que parecem tão eloquentes e querem enfiar goela abaixo na gente os seus pensamentos, as suas vontades, a sua crendice. Então é tempo da gente, não é? Pesar as coisas, ver as coisas. E é só a gente vai ter, não é, essa verdade revelada através da oração, através da palavra de Deus, através de pedir para Jesus socorro. Ele está sempre presente. De repente alguém anda longe dele, né? Até mesmo isso muitas pessoas se enganam. Ah, porque eu sou de Cristo, porque eu sou filha de Deus, eu pensei. E fazem as coisas tão diferentes de tudo que Deus pede. Caminham de costas para Deus. É tempo de mudanças. Nós temos um tempo muito especial. Um tempo de mudanças. Temos que parar, olhar, refletir, pensar no que estamos fazendo, entender, procurar entender se estamos certos, se estamos errados, ver o que o Senhor tem nos ensinado. Nós temos sido obedientes à sua palavra, porque a obediência é muito importante para Deus. Você sabe que nos tempos antigos, assim, do Velho Testamento, a gente vê tantas lutas, aqueles homens, tantas guerras, tantas coisas. E você sabe que tudo que eles passaram, todas as destruições, foram por falta de obediência. A obediência, Deus nos pede obediência e temos que ser obediente à sua voz. Ele tem tudo planejado para nós. Ele planejou uma vida abundante, Ele planejou uma vida boa, Ele planejou uma vida sem grandes sacrifícios e dores. Sem grandes, eu disse, sacrifícios e dores. Sem nos arrastarmos pela vida, mas por não obedecer, por não querer ouvir a sua voz, por não querer nos entregar a Ele como Ele pede, para não deixar Ele conduzir a nossa vida, porque sempre achamos que sabemos melhor daquilo que queremos, que sabemos o que é melhor para nós. Engano, não sabemos não.
O máximo que nós conhecemos é o nosso hoje, o nosso agora, até este momento. Daqui um segundo não sabemos. Quantas pessoas dizem, quem diria que ia acontecer tal coisa? Quem diria que ia fazer? Quem diria? Quando que eu imaginei? Não podemos nem imaginar. Mas quando a nossa vida está nas mãos de Deus, não tem nada que nos aconteça que seja prejudicial à nossa vida. Quando as coisas são feitas pela luz do Evangelho, quando as coisas que nos acontecem são aquelas que Deus tem preparado para nós, não tem nada de mal, não tem nada de ruim, não tem nada de triste. O Senhor nos leva, nos carrega em segurança, né? Cuida de nós com zelo, com carinho, com amor, porque Deus é amor e cheio de misericórdia. Se não fosse as suas misericórdias, não estaríamos aqui. Se ainda estamos aqui é pelas suas misericórdias, que são infinitas. E eu quero ler aqui em Salmos alguma coisa bonita que lhe dê força, que lhe dê ânimo, que lhe sustente nessa noite, neste final de semana, até terça que vem, que aí falaremos de outra coisa, falar de coisas mais leves, mas eu não posso passar sem mostrar algumas coisas que fazem parte, né, do melhorar, do mudar, do crescer da nossa vida no dia a dia, tá? Então aqui eu peguei os Salmos, e o Salmo 34, o verso 7 e 8, que é apaixonante, que diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Temer o Senhor é algo importantíssimo. O temor do Senhor, eu falei terça-feira, o princípio da sabedoria, o temor do Senhor, né? E aqueles que temem o Senhor, aqui nos diz a palavra. E ainda no 6, o salmista diz assim, aqui foi o salmo, um dos salmos que Davi escreveu: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de toda a sua angústia. E é isso que eu estava dizendo para vocês. Quando queremos saber as coisas, quando queremos a ajuda de Deus, clamar a Deus, Ele nos ajuda, né? Tirou Davi de todas as suas angústias. Quando ele clamou, disse pobre, clamou o Senhor e Ele o ouviu. Que maravilha, né? E o salvou de todas as suas angústias. E no 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei o Senhor vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Podem crer nessa palavra. Podem escrever nas tábuas do vosso coração essa palavra, porque é bem assim. Deus está sempre disposto a nos socorrer. Deus conhece o nosso coração e o quanto amamos, o quanto estamos dispostos a ouvi-lo, fazer a sua vontade. E Ele está ali, à nossa disposição. Você entende isso? Um Deus tão grande, soberano, que criou os céus, a terra e tudo que neles há. E está disponível a nós, pequenas criaturas, pecadores. Nos ama de tal forma que, por mais que nós conheçamos do amor, não podemos entender esse amor tão grande. Amar pessoas rebeldes, não é? Que negam sua presença, que não aceitam o que Ele diz, que contrariam a sua vontade, e mesmo assim Ele ama. Se tu tá todo contrário ao que Ele quer, só te voltar para Ele, estende a tua mão e clama, e Ele te segura com a destra fiel dele, e tudo dá certo. Aqui também no 35, eu pulei assim, né? Não, ainda é no 34, eu vou ler aqui.
no 10. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, nada, nenhum bem lhes faltará. Olha que grandiosa essa palavra. Se buscares o Senhor, não terás falta de nada. Claro que tu não está querendo um iate, uma mansão, os carrões de alto modelo. Tudo isso até pode ter, né? Deus tem, é dono do ouro e da prata, pode te dar. Mas não é isso que interessa a Deus que tenhamos, não. Que tenhamos uma vida plena e abundante. E para termos uma vida plena e abundante, nada nos faltará, nem o que comer, nem o que vestir. Não faltará paz no nosso lar, não faltará um sorriso, alegria em nós, não faltará amigos, sabe? Tudo o que basta para que tenhamos uma vida abençoada. De repente, se lhe aprover que tenhamos algo muito maior, louvado seja o nome do Senhor. Mas aquelas coisas que nós batalhamos todos os dias para ter, Ele diz: se nós crermos neles, se nós ouvirmos a sua voz, se nós buscarmos as suas coisas, isso nos será acrescentado. Então teremos, né, mais que suficiente para uma bela e gostosa vida, né? Uma coisa que ele nos diz: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem engano. Ou seja, cuidado com a tua boca, cuidado com o que tu fala, cuidado com, né, o que tu diz. E lá no verso 17 diz: os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as angústias. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. O que quer dizer isso? As pessoas que não são exaltadas, aquelas que são muito sábias aos seus olhos, né? Aquelas que se acham melhores, maiores, né? Essas não têm coração contrito, não é verdade? Nem quebrantados, né? Glória a Deus por tudo isso, né? Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Né? Que lindo, amados, isso. Eu achei tão lindo trazer para vocês ler uns salmos tão bonitos, umas mensagens bonitas. E lá no 27 do 35, já andei um capítulo, né, diz: cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Viram só? Cantem, alegrem-se, sejam felizes, né? Os que amam a justiça do Senhor. E digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Então Deus ama que tu tenhas uma vida abundante. Eu louvo a Deus nessa noite. Agradeço muitíssimo a companhia de vocês que estão aí assistindo, né? Peço a Deus Todo-Poderoso, eu clamo a Deus nessa noite, que os esteja abençoando. Que o Senhor estenda a sua mão e derrame muitas bênçãos sobre as suas vidas, sobre as suas famílias. Eu não sei o que cada um está necessitando, mas eu sei que Deus tem poder para transformar vida, para mudar situações. Na palavra de Deus tem um versículo que diz que
A dor, a lágrima, o pranto pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Agarre-se a Deus, achegue-se a Deus, que tem tantas coisas maravilhosas para a tua vida. Que Deus te dê saúde, que Deus cure as tuas dores do corpo, as tuas dores da alma. Que Deus liberte a tua mente, tire da passividade. Que Deus te assista, querido, querida, em toda a tua necessidade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus prevaleça na tua vida e todo mal caia por terra, desapareça. Deus te ama e Ele quer muito te ver feliz, regozijando, alegre, contente, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Até terça-feira que vem, um beijo no coração de vocês e paz e graça para todos, tranquilidade, alegria, felicidade. Tchau!